Olá, pessoal que está se preparando para o Enem. Meu nome é professora Efigênia Rocha e eu hoje vou resolver com vocês uma questão da prova amarela do Enem 2019. Mas, professora, que prova gigante é essa? Bom, vou explicar. É porque meu ex-marido, ele tem problema ocular, ele é deficiente visual. Ele não tem a visão do olho esquerdo e tem baixa visão do olho direito. Então, para as pessoas que têm deficiência, o Enem oferece provas adaptadas. Seja ela para pessoas com problemas de visão, surdez, cadeirantes, enfim. Então, o Enem ele oferece condições dessas pessoas poderem fazer a prova, né? Então, eu acho isso muito importante, porque tem até a ver com isso aqui que a gente vai falar, que é a questão da alteridade do outro, né? Já deixei uma dica no ar. Bom, gente, então a prova de Ciências Humanas se inicia na questão 46 e a gente vai ler aqui a questão e o texto, né? A questão diz: associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de... Vamos ler o texto. A gente já sabe que a questão vai falar sobre o conceito de hospitalidade. Então, aqui é a nossa palavra-chave. Então, marquem sempre, né, na prova de vocês, as palavras-chave, certo? Então, você leva lá, você vai estar com a caneta, você vai lá, marca, porque isso é importante para você gravar aquilo que é mais importante para você buscar texto. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições. Então, quando você é hospitaleiro, você não impõe condições. Antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um, entre aspas, documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular. Então, cada pessoa que está à sua frente é um ser único. Então, você vai se dirigir a ele ou ela de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio, entre aspas. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne, entre aspas, uma condição, um inquérito policial, um fichamento, ou um simples controle de fronteiras. Então, você vai tentar ser o mais humano possível, né? Então, a hospitalidade consiste nesse respeito ao outro, né? Quando você pergunta o nome de alguém, você está individualizando essa pessoa. Você está dizendo que essa pessoa é única. Você está respeitando ela. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Derrida. J. Derrida. Papel Máquina, São Paulo, Estação Liberdade, 2004. Inclusive, 2004 foi o ano em que Derrida faleceu. Jacques Derrida, brevemente falando, foi um filósofo francês que nasceu na Argélia. E ele traz, na década de 60, o conceito de desconstrução na filosofia. Então, você não precisa... saber quem foi Jacques Derrida, nem você precisa saber o conceito de desconstrução na filosofia. Mas você já sabendo, olha, melhora bastante, viu? Então, assim, é um filósofo contemporâneo, um filósofo do século XX, né? Inclusive, ele morreu há pouquíssimo tempo, né? Então, vamos lá. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de a anulação da diferença. Poxa, isso aí já é totalmente contrário ao que a gente acabou de ler, né, gente? O texto já fala justamente o oposto. Jamais haverá, não tem anulação da diferença. Você tem que aceitar a diferença, você tem que incorporar a diferença, né, naquela sociedade. Como é que você vai ser hospitaleiro se você tem uma ideia de anulação? Você não pode, todos não são iguais. As pessoas não são todas iguais. Não existe uma massa uniforme de seres humanos. Todos somos diferentes. Mas é respeitando a diferença que se constrói uma sociedade melhor, mais justa, certo?
Então, anulação da diferença, não. Você não vai igualar todo mundo. Nem, porque isso é impossível até. Cada pessoa é única, é singular. Aqui tem dizendo no texto. B. Cristalização da biografia. Como assim cristalização? Cristalização dá uma ideia de algo que vai ficar congelado, né? De algo que vai ficar endurecido, cristalizado. Não parece ser o que o texto diz. Incorporação da alteridade. Vamos prestar atenção aqui na questão C. Tá? Vou escrever aqui C. Incorporação da alteridade. Então, vou marcar aqui a palavra alteridade. Então, vocês sabem o que é alteridade? Gente, é importante vocês fazerem um dicionário de palavras. No Google existe, né, uma ferramenta, você já coloca na tua tela inicial, dicionário. Mas quando você escreve as palavras, né, então assim, hoje em dia a gente está perdendo o hábito de escrever. E olha que vocês têm que fazer redação. Então vamos readquirir o hábito de escrever. Pega um caderno, pega as palavras que você não entende, vai lá, procura o significado e vai criando o teu próprio dicionário. Isso é muito bacana, isso vai te ajudar bastante. Dica de ouro. Então, alteridade se refere ao outro, alter, outro, ao distinto, certo? Ao que não é você, certo? Alteridade. D. Supressão da comunicação. Puxa vida, né? Nada a ver, nada. Supressão, gente, suprimir é retirar, né? Então você está suprimindo, você não está deixando que haja comunicação. Você está tirando a comunicação, você está evitando a comunicação. E é justamente o contrário. Quando ele diz que você vai perguntar como você se chama, poxa, você já está estabelecendo a comunicação e não suprimindo, tá? Você está abrindo essa comunicação com o outro. Letra E, ou como se diz aqui no Ceará, verificação da proveniência. Olha, se no texto ele diz assim, ó, a hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle de fronteiras. Então a letra E diz, verificação da proveniência, você vai verificar de onde a pessoa é. Você não está sendo hospitaleiro. Não está. Não como o Jacques Derrida está falando no texto. Então, por eliminação, a questão correta, a alternativa correta é a alternativa C, certo? Incorporação da alteridade. Bom, gente, eu vou fazer assim. Vou todos os dias explicar uma questão e vamos debater essa questão, certo? Eu quero dizer que eu dou aulas particulares. Isso era aquele negocinho que eu disse lá no início. Dou aulas particulares. E se você está querendo se preparar para o Enem, como uma professora de ciências humanas, né? Se você tem dificuldade humana, se você não gosta de filosofia, se você odeia história, se você não sabe nada de sociologia, então você encontrou a solução para os seus problemas. É me contratar. É isso mesmo. Contrata uma aula comigo. A primeira aula é gratuita. E aí a gente vai resolver essas questões. A gente vai resolver questões dos outros cadernos também, certo? Não só do caderno amarelo, mas para esses vídeos eu vou resolver as questões do caderno amarelo. Mas a nossa aula a gente vai resolver várias questões e tirar todas as suas dúvidas. Então não perde tempo. Entre em contato comigo. Se você viu esse vídeo no Instagram, entre em contato comigo pelo Instagram. Se você viu esse vídeo no Facebook, entra lá e fala comigo nas mensagens do Face. Ou se você viu esse vídeo pelo canal do YouTube que está começando hoje, que é Humanas no Enem, você deixa lá um comentário, certo?
E aí a gente vai, eu vou passar meu telefone, meu WhatsApp, e a gente vai marcar a nossa primeira aula. Obrigada.